incomparável 10 maneiras em que Deus é diferente de nós. E assim, lendo o livro, eu falo, graças a Deus, que ele é muito diferente de nós. E isso é motivo de muita adoração. Nós vamos trabalhar os 3 últimos capítulos. A gente vai trabalhar a onisciência do nosso Deus. O Senhor, ele sabe todas as coisas. Diferente de mim, que quero saber todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Eu penso que eu sei, né? A gente, como mãe, acha que sabe tudo, né? A gente sabe o coração do filho, sabe o coração do marido, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas aí a gente tem um Deus que é onisciente. A gente vai trabalhar a onipotência do nosso Senhor. Ele pode todas as coisas. Isso é muito especial. Deus, a gente está estudando Marcos com um grupo de mulheres no diferente contexto, e cada vez que a gente vê os milagres do nosso Senhor, Deus é aquele que ressuscita os mortos, Deus é aquele que faz o mudo falar, Deus é aquele que faz o cego enxergar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E, enfim, a gente vai ver sobre a soberania do Senhor. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que governa todas as coisas, que não fica chateado ou pego de surpresa com o Covid. O que eu vou fazer agora? Não, ele é o Deus soberano, todo-poderoso, que rege todo o universo com sua bondosa mão. Eu gostaria de começar no capítulo 8, lendo rapidinho aqui para vocês. Bem aqui no comecinho, ela diz assim: ele conhece. Sim, ele conhece. Por que não confiar nele, então, e confidenciar alegrias e tristezas ao Salvador dos homens? Deus nos conhece. E como é difícil para nós. Eu não sei vocês, talvez seja um desafio só meu, confiar nesse Deus. Confiar que Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aí, nesta noite, eu gostaria de convidar vocês para comigo estudar o Salmo 139, que vai falar de todos esses atributos no nosso Senhor e vai nos lembrar verdades muito importantes da palavra do Senhor e que a gente pode, sim, confiar nesse Deus. Eu vou ler o Salmo 139 à medida que a gente for trabalhando, então eu não vou ler ele todo de uma vez, tá bom? Salmo 139, do 1 ao 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Salmista aqui, Davi, ele começa esse salmo ensinando para nós verdades muito importantes. O Senhor nos conhece completamente e cuidadosamente. A gente vê a onisciência do Senhor aqui. Dá uma olhada aqui no primeiro versículo. Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E aqui ele usa novamente no versículo 2, tu me conheces. No capítulo 3, o Senhor me conhece. Olha aí na sua Bíblia. No versículo 4, o Senhor me conhece. A ideia aqui é que o Senhor nos conhece por completo. Muito diferente do que eu penso conhecer. Eu conheço a Michele, eu conheço a Thaís, mas eu não conheço como o Senhor conhece. Nós conhecemos apenas o exterior e aquilo que a Michele e a Thaís me deixam conhecer, não é verdade? Mas Deus nos conhece completamente. Lembra de 1 Samuel, quando Deus vai falar, olha, o homem vê o exterior, mas Deus conhece o coração. Deus vê o coração. Olha aqui no versículo 2. O Senhor, ele sabe quando eu sento e quando eu levanto. O Senhor conhece o meu andar e o meu levantar. O Senhor sabe tudo sobre nós. A ideia aqui é de completude. O Senhor me conhece por dentro. Eu tenho certeza que a Michele, eu chamo ela de Mi, tá?
A Michele conhece a filha dela, que eu não sei o nome. Conhece a filha dela. Mas ela acha que conhece. Porque tem algumas... Eu não sei quem é mãe aqui, mas não tem hora que os filhos da gente falam assim, da onde surgiu esse negócio, que eu não sei de onde é, não conheço esse menino, não. Sei quem que é, não. Não é verdade? E a gente acha que conhece, mas a gente não conhece. Mas o salmista está dizendo, olha, Michele, por mais que você não conheça a sua filha, eu conheço ela sentada, levantada, eu conheço ela andando, eu conheço ela no caminho, eu conheço ela quando ela deita. Eu conheço. E aí o Senhor vai nos lembrar desse conhecimento que só Ele tem, nós não. É um atributo que só o Senhor tem. Versículo 4, ele vai falar, olha, antes mesmo que a palavra chega, olha aí na sua Bíblia, na minha boca o Senhor já conhece. Que grandiosidade é o nosso Deus. A gente não precisa nem falar. O Senhor já sabe. Versículo 3, ele diz, olha, o Senhor me cerca, examina o meu andar e o meu deitar. Versículo 4, o Senhor me cerca, o Senhor está sobre mim, e o Senhor sobre mim coloca a sua mão. Deus, além de nos conhecer completamente, Ele ainda cuida de nós. Ele está nos cercando. Ele está com a sua bondosa mão sobre nós. Quando o Mateus era pequenininho, meu filho agora tem 18 anos. Quando ele deitava no meu colo aí no banco da igreja, não dessa, mas na minha igreja, a minha mão sempre ficava sobre ele, guardando e protegendo aquele bebezinho lindo, fofinho, que eu cuidei com leitinho. Essa ideia do Senhor tem para nós, além do Senhor nos conhecer pessoalmente, cada uma de nós, a mão do Senhor está cuidando de nós, está nos cercando. O Senhor nos conhece. E porque o Senhor é onisciente, porque Ele nos conhece, olha o que o salmista fala no versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Diante dessa grandeza do Senhor, o salmista, ele diz, olha, eu não consigo nem entender. Eu fico maravilhado com esse Deus. Esse Deus é grande demais. E aí eu fico pensando na gente. Diante desse nosso Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, será que o nosso coração se maravilha? Será que hoje você está aqui dizendo, aí, né? Senhor, muito obrigada, porque eu posso fazer um congresso presencial. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor conhece o meu coração. E o Senhor está comigo. A gente tem muita dificuldade de vislumbrar o caráter do nosso Deus e se maravilhar com Ele. Eu não sei quantas meninas estão na faculdade ou estão na escola, mas você já reparou como a gente é rápida para ficar maravilhada com a universidade? Com o conhecimento daquele professor da universidade? Ou as mais jovens, com as blogueiras? Caraca, essa mulher sabe muito. Ela sabe sobre moda, ela sabe. A Michelle gosta do Pinterest, eu já fiquei sabendo que ela falou bastante. Ela sabe sobre moda, ela sabe sobre tudo. E a gente se maravilha sobre coisas que não é eterna. Diante do conhecimento do nosso Deus, o salmista nos convida a nos maravilharmos no nosso Senhor. E aí ele fala aqui no versículo 6, no final, esse conhecimento é elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Quando a gente entende quem é nosso Senhor, a gente compreende a nossa pequenez. A gente sabe que a gente não é nada. A gente é como uma folha ao vento, que hoje está aqui e amanhã não está. Mas pensar nesse conhecimento nos faz descansar nas mãos poderosas e soberanas do nosso Deus. Que cuidado, meninas! Eu tô vendo uma bebezinha ali,
ela está sendo protegida acho que pela mãe. E ela está descansando. Ela não está com medo de cair da cadeira. E assim deveríamos estar. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o meu levantar e o meu deitar. O Senhor conhece os meus pensamentos. O Senhor conhece o meu caminho. O meu coração devia estar muito firme nessas verdades da palavra do Senhor que a gente tem aprendido desde quinta-feira. Eu não conheço. Não conheço o futuro. Eu não conheço nada, mas o Senhor conhece. Talvez nossas vidas seriam mais leves. Nós, mulheres, aqui teríamos um coração mais livre de tanta ansiedade, de tanto fluoxetina, que é aquele remedinho da alegria, ou até de gastarmos dinheiro em tantas terapias. Sabe por quê? Porque a gente tem um Deus que nos conhece. Um Deus que conhece o que nós sentimos. E Ele não está alheio ao que passamos. A boa mão do Senhor tem nos cercado. E isso é muito maravilhoso. Pensa no seu coração agora, se você hoje está vislumbrada por esse Deus. Se você hoje está colocando o seu coração diante desse Deus que te conhece melhor que as amigas do Zap Zap. Porque todas nós temos aqui. Não é errado ir para as amigas do Zap Zap. É errado quando a gente coloca nossa confiança no lugar errado. Antes de qualquer coisa, nós precisamos lembrar de quem é o nosso Deus. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Versículo 7 em diante, que a gente vai ler agora, até o 12, ele diz o seguinte, o salmista: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua mão me susterá. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. O Senhor, além de nos conhecer completamente e cuidadosamente, o Senhor também está presente, mesmo nas situações extremas de nossa vida. Olha só, o versículo 8, 9, 10, ele vai trabalhar com contraste aqui. Ele vai falar céu, profundezas, asas da alvorada, extremidades do mar. E ele vai trabalhando com contrastes e com extremos aqui. Olha o versículo 8. Se eu subir lá no céu, ou se eu fizer minha cama lá nas profundezas, quem vai estar comigo? O Senhor. O Senhor vai estar presente. Não importa aonde eu esteja, o Senhor está. Olha o 9. Se eu tomar as asas da alvorada, ou se eu for para as extremidades do mar, quem vai estar cuidando de mim? O Senhor, nosso Deus. Ele me guiará. E a mão do Senhor vai me sustentar. Gente, meninas, olha o Deus que nós servimos. Não importa onde estejamos. Não importa se a gente está num leito de hospital, não importa se a gente está numa ilha deserta, se eu estou em São Paulo, se vocês estão em Campina Grande, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus é o Deus onipotente. É o Deus que está em todos os lugares. E é o Deus que cuida e se faz presente mesmo nas situações mais extremas da nossa vida. Dá uma olhada no versículo 11 e 12. Mesmo que as trevas me encubram, não tem problema nenhum, porque o Senhor faz das trevas brilhar como a luz do dia.
a noite, ou as trevas, ou qualquer coisa que pode nos acontecer, nada impede do cuidado da mão bondosa sobre o nosso Deus, sobre nós. Isso já deveria ser motivo da gente levantar e dizer amém, Senhor, muito obrigada, porque nós temos um Deus cuidador, um Deus que guarda, um Deus que é onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente, é um Deus poderoso. Em meio à aflição, meninas, e a gente está vivendo um tempo de muita aflição, eu não sei como está Campina Grande, mas aqui em São Paulo, a gente tem notícias muito tristes todos os dias. Foi entubado, tirou do tubo, velório, pegou Covid, saiu do Covid, eu não sei como está aí, mas aqui é muita insegurança, medo, insegurança, aflição, todas nós estamos vivendo, não sei, talvez Campina Grande não esteja tanto, eu espero que não, mas a gente tem a certeza que a mão do Senhor vai me guiar e a tua direita me susterá. Não importa onde eu esteja, não importa a situação que estejamos vivendo, num leito de hospital ou num velório, porque para o Senhor está cuidando de tudo, é o Deus soberano. E aí me lembra Romanos, esse texto me lembra o Romanos, abre a sua Bíblia em Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedoras por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisa do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto só me lembrou, vamos voltar lá para Salmos, quando o salmista fala, ó Deus, no versículo 12, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Senhor nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de nós, que nos conhece. Será que nós confiamos nisso? Será que quando estamos passando por dificuldades, o nosso coração diz, Senhor, eu estou muito triste. Eu não queria passar por isso, mas o Senhor está comigo. O Senhor está me guiando. O Senhor está me sustentando. Essas verdades do Senhor precisamos lembrar do nosso coração todos os dias. Porque se você é como eu tenho muita dificuldade de lembrar das verdades do Senhor quando a água bate na minha canela. Nossa, dá um nervoso. Eu fico... Não sei, dá problema na minha cabeça. Eu não sei na de vocês. Mas o salmista está nos lembrando que o Senhor está conosco, nos sustentando. Mas ele continua. Vamos ler. Do versículo 13 ao 17. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro meus dias foram escritos. Sim,
todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. O salmista aqui, ele começa dizendo, pois tu formaste. Ele vem agora trabalhar tudo que ele acabou de dizer sobre Deus, sobre a sua onisciência, sobre a sua onipresença, porque agora ele vai nos mostrar que ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus soberano. Ele fala assim, Senhor, tu me formaste no meu interior. E ele vai trabalhando aqui a ideia de, olha aí na sua Bíblia, o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Olha no 15, os meus ossos não te estavam ocultos quando o Senhor estava me formando e tecendo com esmero. Teus ossos viram, 16, a minha substância ainda sem forma. Aqui nós vemos um outro atributo do nosso Deus. Nosso Deus, ele é todo poderoso e ele é soberano. E por isso nós devemos louvá-lo. Mas quando o meu filho estava na minha barriga, o Senhor estava tecendo, Deus. O Senhor estava criando. E ele não estava criando a partir de alguma coisa. O Senhor estava criando o meu filho do nada. O Senhor estava criando Mateus, e você, e a Michelle, e a Thaís. E eu vou falar só os nomes que eu conheço, depois eu vou lembrar mais de alguém. E ele é o único que pode criar todas as coisas do nada. Eu e você morremos no Pinterest. Porque a gente só copia. Ou a gente chama as amigas para ajudar. Mas o nosso Senhor, ele cria do nada. Que Deus poderoso é esse que nós servimos? Que Deus majestoso é esse que nós servimos? Que Deus soberano, que tem todo o controle sobre toda a sua criação. Nós não somos jogadas ao nada. Muitas irmãs, muitas mulheres acreditam sim que Deus, ele é Deus. Mas ele me jogou nesse mundo e agora eu tenho que lutar para sobreviver. Não é isso que a gente vê na palavra do Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, que tem o controle sobre toda a situação, até sobre o Covid, até sobre minha falta de trabalho ou alguma coisa que aconteceu. O Senhor não perdeu o controle de nada. E o salmista vai nos lembrar disso. Versículo 14, quando ele olha para esse Deus, a maravilha desse Deus, ele rompe em louvor. Eu te louvarei, porque eu fui formado de um modo admirável. Tuas obras são maravilhosas demais para mim. Olha o versículo 17. Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Deus nos conhece, meninas, não porque ele aprendeu a nos conhecer ou porque a gente deixou que ele nos conhecesse. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso andar, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, ele conhece o nosso caminho porque ele nos criou. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. E ele nos conhece não porque a gente permitiu. Deus, agora o Senhor pode conhecer um pedacinho do meu coração. Não. Ele conhece meu coração porque ele criou o meu coração. Ele conhece a minha vida porque ele criou a minha vida. E a gente precisa lembrar, e esse texto eu acho muito especial para as mamães, que nós não somos obras do acaso. Os nossos filhos não são obras do acaso. Não é obra do acaso. Não é acerto e erro de cromossomos. Deus nos teceu de maneira muito especial, de maneira muito organizada. Eu gosto muito de bordado, muito mesmo. E eu gosto muito do bordado de caicó, é um bordado muito bonito, muito cheio de
E é essa ideia que o salmista vem dizer para a gente. A gente pode descansar no nosso Criador. Nós não somos do obra do acaso. Nós não estamos aqui jogadas. Nada passa desapercebido ao nosso Deus. Essas verdades nos faz o coração descansar. Quer dizer, deveria, né? Deus é soberano. Deus é todo-poderoso. Deus é onisciente. Deus é onipotente. Michele Thaís já trouxe tantas verdades. Ele é eterno, ele é imutável, ele é ilimitado. Quantas mágoas no nosso coração, quantas tristezas, quanta falta de perdão. A gente não poderia economizar se a gente lembrasse dessa soberania do nosso Senhor? Diante das tempestades que a gente vive, nós, mulheres, gostamos muito de guardar algumas coisas nas caixinhas do nosso coração. Não sei se vocês são assim. Michele briga comigo. A gente é da mesma igreja. Em vez de eu levar para o Senhor, eu levo para as amigas primeiro do Zap Zap, né? Aí depois, a gente tem que se acertar, porque o pastor Lázaro vai me chamar no gabinete. E aí eu vou ter que acertar com a Michele. Então, na frente da Michele, eu falo assim, Michele, te perdoo, viu? Eu guardei essa mágoa da Michele numa caixinha no meu coração. Se a Michele fazer a próxima vez comigo, a Michele vai ver. Aí não tem perdão. Se a gente lembrar que nada acontece conosco, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão do nosso Senhor, a vida, nossa vida enquanto mulheres, é muito mais leve. Porque a gente entender que a gente não pode controlar nada nas nossas vidas. E que tudo que acontece em nossas vidas tem um propósito. E esse propósito é para a glória do nosso Deus. É para a glória do nosso Rei. É claro que Deus não quer que a gente saia por aí brigando com a Michele, né? O pastor Lázaro chamar a gente no gabinete. Mas se a gente entendesse, isso foi só uma ilustração de várias coisas que acontecem. Eu tenho uma amiga que agora está grávida e o bebezinho dela vai enfrentar alguns desafios quando nascer. A gente está orando por alguns milagres, então a gente está esperando, mas pode ser que ele vai enfrentar alguns desafios. E ela tem, assim, bastante ainda meses pela frente. E aí a gente estudando, eu estudei esse salmo com ela, e a gente chegou à conclusão de que Deus, ele é todo poderoso. E ele conhece ela, e o amor do Senhor está cercando a vida dela e do bebezinho dela. Por isso ela pode descansar. Ela pode descansar e ela pode louvar ao Senhor por tudo que tem acontecido. Mesmo que essa gravidez esteja sendo um pouco tempestuosa. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus poderoso, o Deus soberano. Agora o salmista, ele vai mudar um pouquinho do que ele já vem falando. Diante da maravilha do nosso Deus, diante de tudo que ele vem nos mostrando, da onisciência, da onipresença, da onipotência, da soberania, ele vai fazer uma comparação entre ele e os ímpios. Dá uma olhada, vamos ler aqui, versículo 18 até o 23. Quem me dera matasses o perverso, ó Deus, e se afastasse de mim os assassinos. Homens que se rebelam contra ti e contra ti se levantam para o mal. Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Não detesto os que se levantam contra ti? Eu os odeio com ódio absoluto. Considero os verdadeiros inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos.
e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Bom, a gente já vem desde quinta-feira ouvindo as grandezas do nosso Deus, não é? Deus é eterno. A gente não consegue nem entender isso, não é verdade? Porque a gente não tem a eternidade aqui, não dá para saber. A gente cresce, nasce, morre, casa. Uns não. Mas Deus é eterno, Deus é poderoso. Mas diante de toda essa grandeza, existem ainda pessoas que não dão glória ao nosso Deus. E o salmista vai fazer esse contraste agora. Olha, o salmista, ele odeia aqueles que se rebelam contra Deus. O salmista, ele se levanta contra aqueles que se levantam contra Deus. Aqueles que têm ódio, que consideram Deus seu inimigo, que de uma forma ética, o salmista ele expressa indignação diante de um Deus soberano, diante de um Deus poderoso, diante de um Deus onisciente. Ele fica indignado. Como assim? Ainda existem pessoas que não glorificam ao nosso Deus. É interessante porque a gente está vivendo essa onda do Covid. Estou falando Covid porque é o que está sendo muito real aqui na minha casa. Existem pessoas que saram do Covid, tá tudo bem, mas elas dão glória, sabe a quem? Aos médicos, ao plano de saúde, ao remédio que tomou. Vocês já conheceram pessoas assim? Se não fosse o remédio que eu tomei, se não fosse o meu plano de saúde, e esquecem de dar glórias ao Criador, porque a morte e a vida está na mão dele. E o salmista, ele se rebela contra essas pessoas. E ele vai fazer um pedido aqui. Olha só, no versículo 23. Ele vai terminar com uma oração. Senhor, sonda o meu coração. Conhece o meu coração. Dá uma olhada nele. Prova e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Você já reparou aqui que ele termina com as expressões que ele começa? Olha aqui, ó. Senhor sonda, Senhor conhece, Senhor vê, me leva para o caminho certo. Bom, ele já disse que o Senhor conhece todas as coisas, não é? Vamos voltar lá no versículo 1. Senhor, tu me sondas e me conheces, você sabe quando eu sento e quando me levanto, me conheces de longe e conheces de longe o meu pensamento. Uai, Deus já conhece. Mas agora ele vai fazer um pedido. Senhor, o Senhor conhece, mas eu não conheço. Eu não conheço o meu coração. Prova o meu coração e me leva pelo caminho eterno. É muito interessante que, às vezes, a gente não conhece as coisas do nosso coração, não é? Eu não sei vocês, mas às vezes eu estou fazendo um bem para uma pessoa, aí a pessoa me trata com maldade. Ah, sei lá, levei um bolo para Thaís, um bolo super cheiroso de chocolate, com brigadeiro, porque eu sou a doida do brigadeiro. E aí eu dou isso pra Thaís, no outro dia eu falo, Thaís, você tá linda, Thaís não sei o quê, e fico bajulando a Thaís, porque eu gosto da Thaís. Só que a Thaís vem e me dá uma patada. Na hora, eu não falo assim, ai, Thaís deve estar nervosa hoje, por isso que ela me respondeu mal. É assim que a gente fala? Não, a gente já fica brava. Essa Thaís, eu dei bolo, eu dei brigadeiro, eu falei que o cabelo dela tá escovado. E aí eu fui ver minha intenção do coração. Por que eu fiquei agradando a Thaís? Eu queria algo em troca. Deus, ele conhece o nosso coração e só Deus conhece a intenção do nosso coração. E o salmista faz esse pedido. Senhor, prova e conhece os meus pensamentos. Aí eu acho muito interessante que ele fala assim, vê se há em mim algum caminho mau. Se eu fosse escrever, eu ia dizer assim, Senhor, tá tudo ruim. Aqui, ó, tá tudo complicado.
Então me ajuda, porque eu não estou dando conta. Porque o nosso, eu não sei o coração de vocês, mas o meu coração é complicado. Vamos abrir lá em Marcos 7, 21. Eu estou estudando Marcos com algumas amigas, no Diferente Contexto. E quando a gente se deparou com esse texto, foi muito interessante. Jesus falando sobre o coração. Marcos 7, aqui, 7, 21. Então, Jesus estava tendo uma briga com os discípulos de Jesus, porque eles não estavam lavando mão, e aí Jesus vai falar, o problema não é lavar a mão, não. O problema é o que está dentro do nosso coração. Olha aqui, ó, 7, 21. Pois é dentro do coração dos homens que procede maus pensamentos, imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, blasfêmia, arrogância e insensatez. Meninas, talvez você pode falar assim, não, mas eu não tenho problema nenhum com imoralidade sexual, eu não roubo, eu não estou com problema de maldade. Mas se a gente for olhar o nosso coração é muito isso aqui. Eu não estou vendo vocês pessoalmente, mas dá para ver alguns rostinhos assim. Mas eu estou vendo que tem uns cabelos bem lisos, bem escovados, né? E aí eu já ia falar, meu Deus do céu, que cabelo! Porque eu fiquei 10 horas na chapinha tentando arrumar o meu cabelo. E aí, muitas vezes, a gente fala, ai, Senhor, por que o Senhor não me deu esse cabelo? Não, Senhor, o olho da Thaís é muito mais bonito que o meu. Eu tô querendo o olho da Thaís. Não, os cabelos enrolados da Michelle ganha de 10 a 0. Porque o meu, Michelle, não é enrolado. O meu é um urso panda. Uma coisa assim, sabe? Um leão quando acorda. Mas o da Michelle, não. Então, quando a gente vai para esse texto, a gente vê, Senhor, realmente, volta lá para o Salmo 139. Sonda o meu coração, Senhor. Prova e conhece os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me leva, Senhor, para o caminho eterno. Só Deus, esse Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, eterno, imutável, só esse Deus pode nos fazer andar pelo caminho verdadeiro. Muitas vezes nós fazemos coisas achando que estamos arrasando e a gente está magoando o outro. Não é verdade? A gente precisa lembrar, junto aqui com o salmista, que duas coisas aqui muito importantes. A gente tem uma tendência de admirar aqueles que não são servos do Senhor, que são ímpios. O salmista, ele diz assim, eu odeio os ímpios. Ele está usando uma forma poética de expressão, mas ele está dizendo, olha, eu preciso me afastar daqueles que não temem ao Senhor. Eu preciso me afastar daqueles que pensam contrário à palavra do Senhor. E nós, mulheres, temos uma tendência... Eu estou falando para as mulheres, não estou falando para os homens. Por isso eu estou falando nós, mulheres, temos uma tendência de admirar pessoas e ideologias que a gente acha que é bonitinho, mas é totalmente contra a palavra do Senhor. Como é que eu vou namorar uma pessoa que não se prostra diante da grandeza do nosso Deus? Para as meninas solteiras. E para a filha da Michelle, não pode. Não pode nem pensar ainda, né, Mi? Né, pastor? A gente precisa lembrar que nós não podemos flertar com os ímpios. Como eu vou encher meu coração de conselhos de mulheres que não são tementes a Deus? Como eu vou encher meu coração de conselhos de pessoas
que não acreditam na palavra do Senhor. Que a regra de fé e prática não é a palavra do Senhor, mas é o próprio coração. Eu tenho certeza que você já ouviu assim, amiga, o importante é ser feliz. Amiga, vai com tudo. Meninas, o salmista, ele nos lembra que aqueles que não se dobram diante da grandeza do nosso Senhor, a gente não pode nem estar perto. Você já pensou se você enche seu coração de conselhos sobre casamento, sobre divórcio, sobre perdão, feminilidade, só dos conselhos da revista Caras? Ou da Ana Maria Braga? Nada contra o programa dela, quem quiser assistir. Mas o salmista nos lembra que nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, sonda meu coração. Senhor, olha para mim. Senhor, vê o meu coração e me ajuda a andar nos caminhos eternos do Senhor, conforme a tua palavra. Não sei se você, como eu, é desesperador olhar para o nosso coração. Você acordou hoje e lutou com seu coração para confiar nesse Deus eterno, imutável, todo-poderoso? Amanhã, com certeza, se você ouvir uma notícia ruim chegando na sua casa, você vai ter também dificuldade de confiar nesse Deus. Por isso, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus. E a gente vê esse cuidado desse Deus onisciente, onipotente, soberano, imutável, na cruz do Calvário. Porque nós sempre estamos flertando com o mal. Já tentou aconselhar alguém que está muito apaixonada por um menino da faculdade ou da escola, mas só tem um detalhe, ele não é cristão? As meninas falam assim, tia Si, nada a ver, tia Si. Eu vou falar de Jesus para ele. E a palavra do Senhor diz para nós, cuidado, cuidado, se afaste daqueles que não dão glórias ao nosso Senhor. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, vamos abrir lá em Romanos 5 para a gente terminar? A gente não consegue mesmo, meninas. O nosso coração trai a gente todo dia. Se a gente for depender só do nosso coração, nós estávamos perdidas. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Olha lá, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadoras. A maior e mais definitiva prova do amor, do cuidado, do conhecimento de Deus para nós é Jesus Cristo. Jesus, na cruz do Calvário, morreu por mim e por você, quando a gente ainda era pecador, com aquele coração extremamente mau, que não queria o Senhor. A gente queria o nosso coração, a gente queria as nossas coisas. Efésios vai falar isso, Efésios 2. Nós estávamos mortas em nossos delitos e nossos pecados. Éramos, por natureza, filhas da ira. E obedecíamos ao nosso desejo, obedecíamos ao diabo. Mas Deus, Ele olhou para nós, mudou o nosso coração e nos ajuda todos os dias a sermos mulheres mais parecidas com o Senhor. Jesus, vamos voltar lá para o Salmo 139, ele morreu por aqueles que ele estava formando, quando ainda todos, o versículo 15, quando ainda nenhum osso havia formado, Jesus morreu pelos seus. Por causa dele, por causa de Jesus e o seu sangue na cruz, nós nos afastamos dos conselhos dos ímpios. Por causa da sua palavra, nós somos guiadas pelo caminho eterno, estudando a sua palavra.
Por conta do seu poder que opera em nós através de Jesus Cristo, nós estamos rumando para a nossa Canaã. Eu não vou cantar como a Thaís cantou, porque não vai dar certo. Mas a gente está indo por conta do poder de Deus que opera em nós. Sua mão, meninas, está nos cercando, está nos guardando. E a gente precisa confiar, lembrar ao nosso coração, à nossa mente, essas verdades da palavra do Senhor. Sim, Deus é muito diferente de nós. Ela só colocou 10 coisas, mas ela poderia colocar milhões de coisas. Mas porque Ele é diferente de nós, nós podemos confiar nele. Porque Ele é diferente de nós, nós podemos confiar que Ele conhece o nosso coração. Nós, mulheres, temos a tentação de sempre estar buscando alguém que entenda, que nos proteja, que nos guarde, nos confia, não é? A gente cobra isso das nossas amigas, a gente cobra do nosso marido, a gente cobra da nossa mãe. O Salmo 139 tem nos mostrado que nós já temos tudo isso. O resto é mimo que o Senhor nos dá. O Senhor, para onde a gente vai, o Senhor está. O Senhor sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe antes mesmo da gente falar, o Senhor sabe o que está passando no nosso coração. Quantas vezes a gente está de joelho, meninas, e a gente não tem forças nem para orar, não é verdade? Só as lágrimas escorrem do nosso rosto. Mas o Senhor está dizendo, nem precisa. Ele conhece. E Ele cuida. Ele está protegendo. O Senhor é Deus soberano. Ele cuida especialmente dos seus filhos. Ele protege. E por isso nós devemos o louvar. Devemos ter um coração que é grato ao nosso Deus, mesmo que as tempestades chegam à nossa vida. A gente deve suplicar a Ele que nos ajude a nos afastar dos conselhos dos ímpios e nos ajude a andar pelo caminho eterno.